Senhor presidente, peço para registrar no painel a obstrução à privatização dos Correios, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui, dessa tribuna, dialogar sobre os temas que nós estamos enfrentando no Brasil. O Brasil é um país que conseguiu retomar o crescimento depois de 2 décadas perdidas. Um crescimento sustentável, um crescimento com geração de empregos. Só neste ano já foram criados 1.400.000 empregos. Um país que distribui renda, 40% da sociedade viveu uma ascensão social nos 8 anos do governo do presidente Lula e nesses 8 meses da presidenta Dilma Rousseff. E o Brasil, como em 2009, conseguiu sair da crise de 2009 e hoje está mais preparado para o enfrentamento da grave crise econômica na Europa e nos Estados Unidos. Hoje o Brasil tem mais proteção em dólares depositados no exterior, 350 bilhões de dólares depositados no exterior. Hoje o Brasil tem um colchão de liquidez na medida que estão depositados 450 bilhões de reais pelo compulsório. O Brasil tem um mercado interno popular muito atraente. O Brasil tem uma diminuição da dívida pública. A dívida pública aqui no governo Fernando Henrique saltou de 30% do PIB para 51% do PIB. No governo do presidente Lula diminuiu para 38% do PIB. E este ano a presidenta Dilma Rousseff recompôs o superávit fiscal para o enfrentamento da crise, fez um ajuste fiscal no orçamento federal e o Brasil, pasmem senhores, se preparou ainda mais para o enfrentamento da crise que está na Europa, que está nos Estados Unidos. E também se preparou para a ofensiva sobre o país do ponto de vista do câmbio e do ponto de vista do seu mercado. De um lado, o Brasil recebe um ataque cambial promovido pelos Estados Unidos, que produzem moedas em excesso e faz com que eles desvalorizem o dólar. E nós vivamos uma valorização do real. E o governo tomou medidas, aumentou o IOF para os capitais especulativos e tomou medidas de proteção comercial no programa Brasil Maior. Por isso, causa espécie ouvir aqui os argumentos da oposição. Eles sim, gastadores, eles sim, que no governo Fernando Henrique Cardoso privatizaram uma série de empresas. A Vale do Rio Doce foi privatizada, as empresas de telefonia foram privatizadas, inúmeras empresas brasileiras foram privatizadas. E ao contrário, o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma Rousseff fortaleceram o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi fundamental para tirar o Brasil da crise em 2009, assim como está sendo fundamental para nos proteger da crise de 2011. O Banco do Brasil se fortaleceu e se tornou o principal banco do país, comprando inúmeros bancos e comprando um banco que os tucanos venderam, que foi a nossa Caixa no estado de São Paulo. A Petrobras aumentou a participação pública na Petrobras quando os tucanos venderam as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E agora, causa espécie ouvir o discurso dos tucanos e dos democratas aqui, às vezes aplaudido pelos senhores, defendendo os Correios. Ora, qual é a operação em curso dentro dos Correios? A operação em curso dentro dos Correios é fortalecer os Correios como empresa pública, aumentar a participação dos Correios no mercado e deixar os Correios como empresa pública. E assim como se fez no Banco do Brasil
se fez na Petrobras, assim se faz e se fará nos Correios. Por isso que eu não entendo esta unidade dos conservadores, dos privatizantes com os sindicalistas, já que as políticas que estão sendo adotadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff é dar poder aos Correios para que os Correios comprem outras empresas e se fortaleçam, e os funcionários terão salários melhores na medida que serão funcionários de empresas fortes, como é o caso dos Correios que se propõe no governo da presidenta Dilma Rousseff. Por isso, esse debate sobre privatização não nos atinge. Esse debate sobre privatização não nos afeta. Por quê? Porque a nossa tradição é a tradição de termos um mercado privado forte, mas termos as empresas públicas fortes. E dentre as empresas públicas, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios serão fortalecidos pela presidenta Dilma Rousseff. Me causa espécie ouvir o discurso do líder dos democratas falando aqui em moralidade, trazendo aqui a ideia de que nós tenhamos que ter uma CPI, ameaçando os deputados que não assinarem a CPI. Ora, o que temem os democratas? Os democratas sabem que a bandeira da moralidade não está na mão dos democratas, pelo DNA dos democratas. Quem são eles? Eles, se for tirar uma certidão de objeto e pé dos democratas, nós vamos chegar no PFL. O PFL enterrou uma CPI para investigar a corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, não são eles que poderão dar aqui lições de moral para o governo. Até porque o governo da presidenta Dilma Rousseff é reconhecido no povo brasileiro como governo que combate a corrupção. Ela tem sido entendida na sociedade brasileira como uma presidenta que é dura contra qualquer ato, contra o mal feito, contra qualquer ato incorreto, mas também justa ao tratar as pessoas, porque ela sabe que a moral das pessoas não pode ser atacada de uma maneira vil, sem provas e sem condições de fazê-lo. Por isso, não há dúvida na cabeça de qualquer brasileiro ou brasileira da postura da presidenta Dilma Rousseff, que ela não pactua, assim como não pactuou o presidente Lula, com qualquer ato de corrupção e do mal feito. Por isso, essa bandeira não está na mão dos democratas. Mas qual é o objetivo dos democratas ao colocar essa bandeira e ao ameaçar os deputados que não assinarão essa CPI, assim como eu não quero assinar? O objetivo dos democratas é mudar a pauta política. A pauta política para eles não é a pauta do crescimento, da geração de empregos, do enfrentamento do tema da miséria, que é um tema secular e que eles pactuaram com esse status quo e que nós estamos modificando. O tema dos democratas não é a geração de emprego, porque o governo Fernando Henrique foi pífio na geração de emprego. Na verdade, eles querem tirar esta pauta do crescimento, da geração de empregos, da distribuição de renda, do fortalecimento do Estado e colocar no lugar uma CPI que eles não produziram insumos para ela. Nenhuma investigação foi produzida, nenhuma prova foi produzida pelos democratas, pelo PSDB. As provas, quando existem, a presidenta Dilma Rousseff toma as providências, mas nós, na base de governo, todos os partidos não pactuam com o mal feito, mas também estão atentos para quando qualquer acusação que houver se não tiver substância, nós defendemos a pessoa acusada, mas a máxima transparência nesse tema.
todos os ministros do governo da presidenta Dilma, que estão sendo convidados para virem a esta casa, estão vindo a esta casa. Já veio aqui o ministro Rossi, o ministro Montenegro, o ministro, para concluir, presidente, o ministro do Turismo virá amanhã, veio e virá também o ministro do Transporte, e todos os ministros, ministro da Reforma Agrária, todos os ministros que estão sendo convidados estão vindo e prestando os esclarecimentos. Por isso, a pauta do Brasil é a pauta do enfrentamento da guerra cambial, a pauta do enfrentamento da guerra comercial, a pauta do crescimento, da geração de empregos, da inovação, da qualificação da indústria brasileira, do incentivo à exportação, do investimento em educação, do investimento em segurança pública e do investimento em saúde. E é por isso, senhores, que nós queremos aqui nesta noite votar a questão do etanol, votar a questão dos Correios, com a certeza que nós estaremos fortalecendo o país e essas empresas. Muito obrigado.